Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos todos à aula 16 de fenômenos mecânicos. Eu vou usar uma dinâmica um pouquinho diferente na aula de hoje. Eu vou projetar aqui essa é a aula 16. O tema de hoje é sobre a cinemática rotacional, sobre energia cinética rotacional e, finalmente, momento de inércia. Para falar aqui do corpo rígido, para a parte da cinemática, deixa eu considerar aqui, então, aqui eu tenho um corpo rígido, que é essa figura que está aqui. Tá? Ele gira em torno de um eixo fixo, e o eixo passa pelo ponto O, nesse sistema de coordenadas XY. Tá? E o que eu imagino como sendo um corpo rígido é algo formado por uma coleção de partículas, tá? Por exemplo, uma partícula que se encontra no ponto P, e essa partícula ela mantém a sua posição em relação à origem do sistema de coordenadas, que é o eixo de rotação, mantendo a distância r. Tá? Se eu pego um outro ponto, que é um P', esse P' em relação ao P não vai mudar, isso que caracteriza um corpo rígido, tá? Caso contrário ele vai se deformando, e aqui eu tenho uma distância do P' em relação ao eixo, que é o, deixa eu fazer aqui melhor, R', e esse R' também é constante durante o movimento. Tá? Isso que caracteriza um corpo rígido. Então, sendo assim, eu posso imaginar um determinado ponto P do corpo rígido e ele vai executar um movimento circular, e isso vai ser similar ao que a gente viu na aula 5, que é a cinemática de uma partícula de movimento cinemática de uma partícula de movimento circular. Partícula é um objeto que eu desprezo a extensão. Tá? Então, a parte dessa aula de hoje é uma revisão sobre a cinemática de uma partícula que é um corpo de dimensões desprezíveis. Tá? Então, eu vou fazer aqui no quadro, seria algo como uma revisão do que a gente já viu na aula 5, mas como é crucial esses conceitos cinemáticos, então eu vou fazer aqui novamente. Tá? Então, a cinemática rotacional. Então eu vou, naquele corpo rígido, eu vou considerar um ponto P, e esse ponto P vai descrever um movimento circular em torno de um eixo fixo. O eixo fixo está aqui. Vou chamar aqui coordenada horizontal de x, vertical de y. O ponto P, eu tenho o vetor posição do ponto P, que é vetor R. E esse vetor R vai fazer um ângulo θ em relação ao eixo horizontal. Tá? Então, eu vou começar com o quê? Com vetor posição, que já vimos. Lembrando aqui que é revisão. Vetor posição R pode ser escrito como sendo o módulo de R. O que é o módulo de R? O módulo de R é justamente o raio do movimento circular. Projeção. Deixa eu, antes disso, escrever em termos de coordenadas cartesianas. Em termos de coordenadas cartesianas, esse vetor R projeto no eixo X, então é X na direção Y. Projeto na direção Y, que é vertical, fica Y na direção J. Aí eu escrevo X como sendo R cosseno de θ, que é a projeção, e o Y
o R seno de θ. Esse R é módulo de vetor R. Tá? Então aqui vai ficar R cosseno de θ quando eu projeto na direção I, mais seno de θ quando eu projeto na direção J. Tá? Bom, a partir daqui eu posso tirar a velocidade instantânea. Mas antes disso, deixa eu só aproveitar aqui esse termo entre parênteses e identificar esse termo aqui como sendo versor R, que é vetor R dividido pelo módulo de vetor R, que é justamente esse R aqui. É só passar esse R para o outro lado, que o R chapéu é R vetor dividido por R. Deixa eu só colocar aqui R. Ou seja, tem módulo igual a 1, porque é versor. Agora eu vou tirar a velocidade. Lembrando que velocidade, que é vetor velocidade. Vetor velocidade é simplesmente a derivada da posição em função do tempo. Então, V, não vou escrever aqui V de T, mas é V de T, geralmente, igual derivada do vetor posição em relação ao tempo. Isso aqui eu fiz um pouquinho mais cuidado da outra vez, mas vai dar ômega R menos seno de θi mais cosseno de θj, porque eu preciso derivar R em relação ao tempo, e o tempo está contido aqui implicitamente no θ, porque o θ é função do θ, do tempo. Tá? E quem que é ômega? Ômega é chamada velocidade angular, que é simplesmente a derivada do θ em relação ao tempo. Tá? Então, a partir daí, eu defino um outro versor, que é interessante, eu defini esse versor aqui, que é menos seno de θi mais cosseno de θj. A gente consegue ver que o módulo desse cara é 1, portanto é versor. Tá? Isso eu defino como sendo θ chapéu. Tá? O R chapéu e θ chapéu, na figura que está aqui, o R chapéu é versor radial, então é fácil de identificar, que é o versor que está aqui. Então esse é o R chapéu. O θ chapéu é um pouquinho difícil, mas quando eu vejo que esse ângulo ele está aumentando, né, no sentido anti-horário para cá, o θ chapéu ele é perpendicular ao vetor radial, ele está no sentido do ângulo crescente. Então ele é tangencial à curva, por ser perpendicular a R, e está no sentido do θ crescente. Então, sentido θ crescente, eu vou escrever aqui, desenhar aqui em preto, para diferenciar as cores aqui. Então, esse aqui é vetor θ chapéu. Tá? Então, se o ômega for positivo, dθ dt estiver crescendo, então ômega positivo, então a velocidade V, que é ômega r θ, está nessa direção e sentido do θ. Então, essa é a velocidade V. Isso aqui para ômega maior do que zero. Tá? Se for ômega menor que zero, sentido contrário. Bom, aí eu venho aqui, eu vejo que V é ômega r θ chapéu, o módulo da velocidade é simplesmente ômega r. Tá? E esse ômega r, que é o módulo da velocidade, não é o vetor velocidade, eu consigo extrair de uma forma simples também, olhando aqui essa figura, que é o seguinte. Quando o objeto anda num círculo, ele vai fazer um determinado ΔT, eu tenho um comprimento de arco. Deixa eu começar com t igual a zero aqui, que o objeto está aqui, e passa em determinado instante do tempo, ele percorre o ângulo θ, em termos de ângulo, mas ele anda, de fato,
uma certa quantidade aqui, que eu vou chamar de L, que é o comprimento de arco, correspondente ao ângulo θ. Qual a relação entre L e θ? É algo que a gente já fez algumas vezes. Se o raio é R, o L, que é o comprimento de arco, é R θ. Tá? E essa velocidade que é tangencial, justamente a variação do L em relação ao tempo. Então, essa velocidade aqui, V, que é escalar nesse caso aqui, né? Não tem essa informação do vetor, ele não vai dar direção e sentido, mas eu sei que é tangencial. Então, V vai ser dl dt. L é Rθ, R é constante no movimento circular, então fica R dθ dt. Dθ dt é ômega, portanto, V igual a ômega R. Tá? Então, é outra maneira de tirar a componente tangencial dessa velocidade aqui, que só tem componente tangencial, tá? A partir de uma outra forma aqui, que não precisa achar vetor posição. Tá? Então, isso é a velocidade, isso é velocidade angular. Algo que na aula 5 eu não tinha introduzido, eu poderia ter introduzido lá também, é o conceito de velocidade angular média. Tá? Porque essa velocidade angular aqui, ela é velocidade angular instantânea. Tá? Mas muitas vezes a gente está interessado, por exemplo, numa determinada posição inicial aqui, uma posição final aqui, tem um ângulo inicial, ângulo final, e eu quero calcular a velocidade angular, simplesmente uma média. Tá? Então eu tenho um conceito de velocidade angular média, que é simplesmente, eu vou denotar aqui com ômega med, tá? Que vai ser variação do ângulo θ em relação, dividido pela variação temporal. Δθ é o θ final, menos θ inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. Isso vai dar uma velocidade média, tá? Angular média, que é similar, eu tenho uma velocidade e velocidade média. Tá? Bom, e agora continuando, eu vou falar sobre como eu tenho a velocidade instantânea, V, deixa eu escrever aqui, V, que é R ômega menos seno de θ i mais cosseno de θ j, eu posso derivar em relação ao tempo e achar vetor aceleração aqui instantânea. Tá? A aceleração instantânea, a gente já fez isso também. Tem que levar em conta que ômega pode variar com o tempo. Tá? O ângulo θ varia com o tempo, caso contrário não seria movimento circular, né? Então, eu tenho que levar em conta que esses dois termos variam com o tempo. Já fiz isso antes, a derivada, já fiz com cuidado. Eu vou ter dois termos, um em relação à variação do ômega, vai dar uma aceleração, e a outra aceleração em relação à variação do θ. Isso eu consigo escrever como sendo a θ. Deixa eu escrever aqui. Precisamente vai dar um alfa R na direção θ chapéu, mais ou menos ômega quadrado R na direção radial. Tá? Alfa R é o que está na direção tangencial, a gente chama de aceleração tangencial. E menos ômega quadrado R, que é o velho conhecido nosso aqui, que é a aceleração centrípeta, que é a aceleração radial. Tem um sinal negativo dizendo que aponta para o centro. O centro do círculo, que nesse caso aqui é o nosso eixo de rotação. Tá?
Posso escrever esse cara também, né? A teta chapéu como sendo vetor a teta. A R chapéu como sendo vetor AR. Tá? A teta na direção teta, que é tangencial, e a R na direção radial. Esse sinal negativo indica, então, portanto, que está para dentro. Né? E quem que é o alfa aqui? Eu tinha apagado, mas ômega é dθ dt. O alfa é variação do ômega em relação ao tempo, que vai dar aceleração angular, que em termos do θ é derivada do θ em relação ao tempo, derivada segunda. Tá? Então, isso aqui é aceleração angular instantânea. Então, da mesma forma, eu posso definir uma aceleração angular média. Então, isso aqui é aceleração angular instantânea. E muitas vezes a gente está interessado numa aceleração angular média, que é simplesmente alfa média, que é a variação do ômega em relação ao tempo. Ômega é a velocidade angular, então é a velocidade angular final menos velocidade angular inicial, tempo final menos tempo inicial. Isso vai dar um alfa médio, que é a média. Tá? Bom, importante aqui do corpo rígido até aqui é o quê? O movimento circular de um determinado ponto P. Tá? Mas como eu falei no início, comecinho da aula, que um corpo rígido pode ser considerado como sendo um objeto extenso formado por um conjunto de pontinhos ou conjuntos de partículas, né? E cada uma dessas partículas está fixa em relação à outra, caso contrário não seria um corpo rígido, né? Seria um corpo que estaria se deformando, né? E como não se deforma, ele mantém-se rígido, o que acontece aqui? Todos eles têm em comum a mesma velocidade angular e a mesma aceleração angular. O que diferencia de um ponto ou outro? Aqui eu tinha falado que a velocidade, deixa eu apagar aqui, o módulo da velocidade é ômega r, o módulo da aceleração tangencial é alfa r, então eles têm diferentes velocidades e diferentes acelerações tangenciais, porque eles estão estou falando de diferentes pontos que compõem esse objeto extenso que é o corpo rígido. Tá? Mas todos os pontos possuem os mesmos valores de velocidade angular e aceleração angular. Tá? Isso é importante quando a gente for fazer análise de movimento circular, rotacional de um corpo rígido. Tá? Agora eu vou considerar uma situação particular que eu poderia ter considerado lá na aula 5, quando a gente falou sobre a cinemática de uma partícula pontiforme descrevendo movimento circular, que é um caso particular. Na verdade eu considerei um caso particular em que ômega era constante. Isso dava origem a movimento circular uniforme. Agora eu vou falar uma situação em que alfa, que é a aceleração angular, é constante. Tá? Então, vou pegar uma situação particular em que alfa é constante. Então, eu tenho movimento circular. Alfa constante. Bom, alfa é d ômega dt.
posso escrever na forma diferencial, que eu passo dt, essencialmente é isso, dt do outro lado, então fica alfa dt, que é uma equação diferencial. Essa equação diferencial eu posso integrar dos dois lados, integro aqui, integro aqui. Aqui eu estou integrando na variável ômega, eu vou colocar limite de integração de ômega i até o ômega final, que eu vou chamar simplesmente de ômega sem índice. No instante em que... Desse lado é tempo, integrando no tempo, então dt. Então eu tenho que colocar aqui como sendo tempo. Esse vai ser o tempo ti, que eu vou considerar o tempo inicial como sendo zero. No instante que eu zero o cronômetro e disparo. Tá? E o tempo t qualquer que corresponde à velocidade ômega. Então em ti igual a zero, velocidade angular é ômega i. Tempo t, velocidade angular é ômega. Aqui o alfa é constante. O alfa sendo constante sai da integral, que é constante. Tá? Então fica uma integral simples, né? E o lado direito fica integral de d ômega a ômega e substituo os limites. Aqui vai ser o alfa que vai sair, integral de tempo é t, integral de dt é t, substituo os limites. Aqui fica ômega menos ômega i, vou passar ômega i para o outro lado, e deixa eu escrever aqui, para manter. Então daqui eu vou ter que ômega é ômega i mais alfa t. Tá? Então essa é a maneira que a velocidade angular varia com o tempo para alfa, que é a aceleração angular constante. Tá? Bom, agora eu sei também que ômega é variação do θ, do ângulo, em relação ao tempo. Similarmente aqui, eu posso escrever a forma diferencial, que dθ é ômega dt, e integrar dos dois lados. Mas quando eu for integrar dos dois lados, agora eu não estou com ômega constante, mas ômega varia com o tempo desse jeito aqui. A ômega inicial, que é uma constante, mais alfa, que é constante, e tem a variável tempo aqui. Então, quando eu coloco aqui, e eu vou integrar, eu vou ter dθ igual ômega i mais alfa t dt. E eu vou integrar dos dois lados, como eu fiz aqui em cima. Integral dθ, limite inferior vai ser θ inicial. Aqui é integral no tempo. θ inicial corresponde ao tempo t igual a ti, que é igual a zero, que eu vou considerar. E no tempo t final, o ângulo θ vai ser um θ sem índice. Desse lado aqui, integral de dθ é θ, substituindo os limites de integração, fica θ menos θi. Então isso aqui vai dar θ menos θi. Desse lado, eu tenho dois termos da integral. Integral da soma é a soma das integrais. Então eu posso separar essa integral em duas partes. Primeiro eu vou ter um ômega i, que é constante, dt. Então isso aqui vai ficar ômega i, integral de dt, mais o alfa, que é constante, integral de t dt, que de 0 até t, 0 até t. Tá? Integral aqui vai dar t, e aqui vai dar integral de t dt, vai dar t quadrado sobre 2. Deixa eu ver se tudo bem. T quadrado sobre 2. Isso aqui vai dar θ, vou passar o θi para o outro lado, θi mais ômega i t mais meio de alfa t quadrado. Então é assim que o ângulo θ varia com o tempo em caso de movimento circular com alfa constante. Tá?
E algo também importante aqui é o seguinte, quando a gente tem, isso aqui lembra muito movimento unidimensional, por exemplo, no eixo X. Aí a gente pega lá, quando que a velocidade é negativa? Velocidade negativa é quando vai contra a orientação do eixo X positivo. Então vamos supor que o eixo X é positivo para a direita. Tá? Se a partícula anda para a esquerda, a velocidade é negativa. Nesse caso aqui do movimento circular, é costume, embora não seja um padrão, é costume tomar θ crescente no sentido anti-horário. Então θ cresce para cá no sentido anti-horário. E quando θ cresce para cá, o incremento θ é positivo, porque vai crescer, então a velocidade angular vai ser positiva. Da mesma forma, a aceleração angular vai ser positiva. Então, se a velocidade angular estiver aumentando para cá, então alfa é positivo. Se alfa for negativo, significa que está no sentido anti-horário, significa que a velocidade angular vai diminuindo aqui, né? Eventualmente ele pode parar e ele começar a andar no sentido anti-horário e a aceleração, o módulo vai aumentando, mas sempre vai ser cada vez mais negativo. Tá? Então, no caso do movimento circular, é relativamente padrão, a não ser que a pessoa, né, o problema fale o contrário, nós tomarmos a θ positivo e aumentando no sentido anti-horário. Tá? Bom, aí eu faço uma correspondência entre as variáveis angulares θ, ômega e alfa com as variáveis de translação, que são a velocidade v, a posição L, né, que está aqui, a posição que eu falo aqui, né, o comprimento de arco L, o quanto a partícula de fato andou, velocidade v, a velocidade da partícula naquele ponto do corpo rígido, e a aceleração a parte tangencial. Tá? Então tem uma relação, eu deixo uma tabela ali, que apaguei aqui, está apagado. Aqui eu tenho θi mais ômega meio de θ. Tá? Então, tem uma relação desses caras aqui com o quê? Aqui, como velocidade, deixa eu começar com a posição aqui, né? L igual a R θ. Mas eu vou chamar o L aqui de X. Tá? Para ficar com uma cara parecida com a relação entre as variáveis angulares aqui com movimento retilíneo. Mas na verdade é movimento translacional, que é o que está aqui. Tá? Fazendo esse círculo aqui. Então, eu vou chamar x igual a r θ. Então, tem correspondência x igual a r θ. E eu sei que a velocidade é ômega r. E a aceleração tangencial é alfa r. Então, se eu colocar ômega é v sobre r, ômega é v sobre r, tá? Eu vou chegar à conclusão que a contrapartida dele aqui vai ser V igual a VI mais AT. Tá? Esse A vou chamar de a θ, vou chamar de A. E aqui, relação com θ, é L que eu chamei de X, né? θ é X sobre R. Se eu colocar aqui, eu vou ter que X igual a XI mais VI T mais meio de AT quadrado. Tá? E essas duas equações aqui a gente viu como um retilíneo uniformemente variável. Mas aqui, esses x e v estão relacionados aqui com variáveis de translação. Não é um movimento em linha reta aqui, retilíneo. Tá? E só aqui para complementar, uma outra expressão que eu consigo tirar, que é eliminar o tempo dessas duas equações, que eu tenho a equação de Torricelli, e daqui eu vou ter ômega quadrado igual
ômega i quadrado mais 2 vezes alfa, θ menos θ inicial. Qual é o equivalente dele para cá? O equivalente dele aqui é v quadrado igual a vi quadrado mais 2 vezes a x menos xi. Então tem essas equivalências entre variáveis de rotação angulares, variáveis angulares e variáveis de translação. Tá? Bom, a seguir a gente vai fazer um exemplo bastante simples. Deixa eu colocar aqui, projetar para vocês. Qual é o exemplo? Tá aqui. É uma roda de 2 metros de diâmetro, então o raio é 1 metro. Está num plano vertical e gira por seu eixo central. Tem uma aceleração que é constante de 4 radianos por segundo ao quadrado. Tá? E a roda começa a se mover. Essa palavra é importante aqui, né? Do repouso. Então, velocidade inicial é igual a zero, em t igual a zero. E o vetor raio de um ponto P na borda forma um ângulo de 57,3 graus com a horizontal nesse instante. Então, esse é o θ inicial. Aí, em t igual a 2 segundos, encontre a velocidade angular da roda, tá? E para aquele ponto P, a velocidade tangencial, o modo e a direção da aceleração total, que é o ITC, e a posição angular. Isso tudo em instante t igual a 2 segundos. Tá? Bom, então se trata de uma aplicação direta das fórmulas que nós temos aqui. Tá? Basta algumas interpretações, são básicas, né? Que essencialmente eu falei, que ele começa do repouso em t igual a zero, e o ângulo é 57,3 graus em t igual a zero. E o resto é basicamente aplicar essa fórmula, exceto quando ele perde a direção e o sentido da aceleração total. Então vamos lá. Eu vou manter essa figura, tá? Exemplo 1. Eu vou ter que em t igual a zero, condição inicial, ômega inicial vai ser zero, ângulo inicial 57,3 graus. Isso aqui eu vou converter em radianos, porque geralmente a gente acha a velocidade angular e a aceleração angular em radianos, velocidade angular radianos por segundo e aceleração angular radianos por segundo ao quadrado. Lembrando que a radiano é um número puro, tá? Ou seja, não tem dimensão e a gente expressa só o ângulo, para dizer. Tá? 180 graus corresponde a π radianos, que é, né, da meia volta. Então, fazendo a regra de 3 aqui simples, eu vou chegar à conclusão que 57,3 graus é 1 radiano. Tá? E o problema também dá alfa, que é 4 radianos por segundo ao quadrado. Tá? E aí ele pede, já apaguei aqui, né? Precisa ter apagado, que em t igual a 2 segundos, ele quer o quê? Primeiro, ele quer a velocidade angular, que é dado por ômega i mais alfa t. Por que eu vale essa fórmula? Essa fórmula porque alfa é constante. Só por causa disso. Tá? Então, vai ser 0 mais 4 radianos por segundo ao quadrado, vezes o tempo em 2
ele tem 3 algarismos significativos aqui, 2 segundos. Então vai ser 2 segundos. Tá? 1 segundo cancela com 1 segundo, vai ficar radianos por segundo como deveria ser. Portanto, o item A aqui, ômega, vai ser igual a 8, mantendo aqui 3 algarismos significativos, radianos por segundo. Então esse é o item A. Então no item B agora eu vou achar a velocidade, aí é para o ponto P desse objeto aí, tá? Para essa roda. E ele fala que o ponto P está localizado na extremidade da roda, ou significa que o raio é de 1 metro. Tá? É uma aplicação direta que, quando ele fala da velocidade tangencial, é aquela velocidade, é essa velocidade aqui, né? Cujo módulo é V, é R ômega. R é 1 metro, que está a distância a 1 metro do eixo de rotação. E ômega a gente acabou de achar que é 8 radianos por segundo. Radiano é número puro, né? Quando tem 1 metro aqui ele vai embora, fica metros por segundo. Então a velocidade V é 8 metros por segundo. Tá? E aí eu vou fazer o item C, ele pede a aceleração total, o módulo da aceleração total e a sua direção. Então vamos lá. A questão é que a aceleração, explicitamente eu vou colocar aqui um índice TOT para ser total, é a aceleração que é tangencial e a aceleração que é centrípeta. Né? A aceleração tangencial é alfa R na direção θ chapéu. E a aceleração centrípeta é menos ômega quadrado R na direção radial. Ó. Então, eu vou ter aqui que o alfa θ, o A θ, esse aqui eu vou chamar de AR, que é a componente radial. Então, A θ é alfa R, alfa é 4 radianos por segundo ao quadrado, R é 1 metro, portanto, A θ vai ser 4, radiano vai embora, porque já tem 1 metro aqui, né, porque ele é um número puro, vai ficar metro por segundo ao quadrado. Isso é o A θ. O AR, então sinal negativo aqui, menos ômega ao quadrado R. Quem que é ômega? É 8 radianos por segundo ao quadrado. O R é 1 metro. E isso aqui vai ficar menos 8 vezes 8, 64, mantendo 3 algarismos significativos, radianos por... Radianos não, então metro. Então vai ser metros, 64 metros por segundo. Tá? Bom, então o A total e módulo é módulo desse cara aqui. Tá? Que por sua vez é, como a θ e a AR são ortogonais, quando calcula o módulo é simplesmente a raiz quadrada de, seria o Pitágoras, né? A θ quadrado mais a AR ao quadrado. Tá? A θ 4
metros por segundo ao quadrado, AR menos 64 metros por segundo, faltou aqui, quadrado, não, desculpa, aqui é segundo, mas tem um quadrado aqui, né? Então vem um quadrado, então 4 ao quadrado, mais 64 quadrado, extrai a raiz quadrada, e eu vou chegar à conclusão que módulo de ATOT vai ser 64,1 metros por segundo ao quadrado. Tá? Agora eu preciso achar o ângulo, ou ele fala a direção desse cara, porque eu tenho um módulo. Tá? Bom, há várias maneiras de responder isso aqui. Né? Uma maneira é, depois fica até interessante olhar a resposta aqui. Deixa eu tirar aqui. Que é o seguinte, eu posso, por exemplo, achar a direção da aceleração total em relação a vetor R no instante 2 segundos. Desculpa, num determinado instante. Tá? Que é 2 segundos. Esse é o desenho do vetor R para t igual a 0. Tá? 2 segundos, vai girar aqui. Mas não importa. Eu tenho vetor R para 2 segundos. E eu vou, portanto, calcular em relação ao vetor R. Como que eu faço isso? Eu faço isso usando o conceito de produto escalar. Tá? Por quê? Porque é o seguinte, vamos lá. O ATOT, vetor escalar, vetor R, vai dar, por definição do produto escalar, módulo do ATOT, módulo do R, cosseno do ângulo entre esses dois vetores, cosseno de φ. Tá? E se eu acho o φ, eu já sei qual é a direção da aceleração em relação ao vetor R naquele instante. Que instante? T igual a 2 segundos. Tá? Bom, por outro lado, eu posso escrever a TOT da seguinte maneira. Olha aqui em cima. Esse cara aqui vai ser a θ, que é tangencial, a aceleração radial, produto escalar com R. Aí eu faço a distributiva aqui. A θ escalar R, eles formam um ângulo de 90 graus. Então o produto escalar dá zero. O primeiro termo dá zero. A R escalar R, esse cara vai dar simplesmente AR, R, e cosseno do ângulo entre eles é zero, portanto vai dar 1. Tá? E tem que lembrar que o AR é menos ômega quadrado R, que nós já calculamos para achar a aceleração total aqui, 64,1 metros por segundo quadrado. Tá? Então o que eu aprendo daqui? Vejo daqui. E esse também é R. Quando eu igualo, vai ficar AR, R, que é o lado esquerdo, vai ficar ATOT, módulo, R, cosseno do φ. R vai embora com R. Portanto, cosseno de φ vai ser AR dividido por módulo de ATOT. Tá? AR é negativo porque é menos ômega quadrado R. Ele é menos 64 metros por segundo ao quadrado. Tá? A TOT está aqui, 64,1, mas eu tenho que tomar cuidado aqui na hora de arredondar, porque a gente vai
estar trabalhando aqui, no final das contas, com um número que vai ficar pequeno. Aqui o ângulo φ vai ficar pequeno. Então eu vou manter aqui na calculadora, né? Se for fazer em calculadora, qual a conta que deu 64,1? Era 8, acho que era 8, né? Ao quadrado. Desculpa, era 4, porque era alfa R, alfa é 4 radianos por segundo ao quadrado vezes o raio, que é 1, então era 4 metros por segundo ao quadrado, mais 64, na verdade era menos 64, mas tanto faz, metros por segundo ao quadrado. Né? Ao quadrado. Então, eu voltei aqui para tomar um pouquinho mais de cuidado e no final eu vou chegar aqui que o φ, que é o arco cujo cosseno tem esse valor aqui, vai ser, tirando aqui, φ vai ser 176,4 graus. Tá? 176,4 graus é quase 180 graus. Tá? Então o que eu tenho aqui é o seguinte. Para achar o vetor posição no instante de 2 segundos, teria que fazer o item D primeiro para achar o θ final, né? Mas vamos supor que o vetor posição esteja alguma coisa assim. Tá? Então, se o φ é 176,4, então significa que esse cara ele é alguma coisa assim. Tá? Quando eu coloco vetor R para frente, isso é a TOT, isso é 176,4 graus. É quase 180. Por que isso acontece com quase 180? É fácil de ver. Porque a aceleração centrípeta é menos 64 metros por segundo ao quadrado e a aceleração tangencial é só 4 metros por segundo ao quadrado. Quem que ganha aqui? É justamente a componente centrípeta, que é muito maior que a tangencial, e a centrípeta ela é no sentido contrário do vetor R. Tá? Então, a resposta aqui é totalmente condizente com o que nós temos aqui sobre a aceleração, o módulo da aceleração radial, que é centrípeta, e da aceleração tangencial. Tá? E finalmente, nesse problema aqui, ele pede a posição angular para t igual a 2 segundos. Então, é simplesmente aplicar a fórmula que a gente deduziu. A fórmula que a gente deduziu foi, bom, eu apaguei o resultado do item C, né? Mas do item D é θi mais ômega i t mais meio de alfa t quadrado. Tá? Partiu do repouso. Velocidade angular inicial é 0. Θ inicial é 57,3, né, graus, que vai corresponder a 1 radiano. Mais meio, o alfa é 4 radianos por segundo ao quadrado. O tempo é 2 segundos ao quadrado. Tá? Isso aqui vai dar 4 multiplicado por 2 dá 8, mais 1, 9. Portanto, θ vai ser 9 radianos. Tá? Então essa é a resposta final. Bom, o próximo tema agora, o assunto é falar sobre a energia cinética de rotação.
Continuando, o tema que nós vamos tratar agora é a energia cinética de rotação de um corpo rígido. Então eu tenho aqui novamente um corpo rígido. Aqui em azul. O corpo rígido está aqui. Ele gira em torno de um eixo fixo, esse eixo que chamei de eixo Z vertical. Está aqui. E, conforme falei antes, eu vou modelar esse corpo rígido como se fosse constituído por N partículas. Então, corpos de tamanhos desprezíveis. Tá? E vamos supor aqui de massa MI cada um. E a iésima partícula tem a massa MI, tem a velocidade tangencial VI, e a distância até um eixo é RI. Então, o conjunto como um todo gira com a velocidade angular ômega. Tá? E nessa modelagem, vamos calcular a energia cinética, que nesse caso aí se deve à rotação do corpo rígido. Então, deixa eu fazer aqui a explicação no quadro. Então tenho aqui, fazer a figura novamente para facilitar a discussão. Tenho um corpo rígido, tem um eixo de rotação fixo, esse eixo vou tomar como sendo vertical. Então esse objeto como um todo vai girar uma velocidade angular ômega. Tá? Deixa eu dar uma noção aqui de profundidade. Ele está assim. E aí eu vou analisar, fazer uma modelagem que esse corpo rígido é formado por N partículas. Então vou pegar aqui a iésima partícula. Essa iésima partícula está localizada a uma distância RI do eixo de rotação e tem uma velocidade, e vai descrever um movimento circular, evidentemente, porque a gente está falando de rotações. Ele não vai sair do lugar, a distância, em relação ao restante do corpo, porque ele é rígido, o corpo é rígido. Então ele vai ter esse movimento aqui, esse é o ângulo, a velocidade tangencial VI, eixo Z. Tá? Bom, a energia cinética rotacional, KR, vai ser o quê? A somatória de todas as partículas que constituem o objeto, que são N partículas, que formam o corpo rígido. Tá? E somatória sobre a energia cinética de cada uma das partículas. Mas o que é energia cinética de cada uma das partículas? Tem a partícula iésima, tem a massa MI, então a energia cinética é meio de MI VI ao quadrado. Só que no corpo rígido, VI é ômega RI, e como eu falei na primeira parte, R vai depender da distância, quer dizer, R é a distância da partícula até o eixo, e ômega é a velocidade angular, então R varia, depende de onde eu estou no corpo rígido, mas ômega tem que ser igual, caso contrário o corpo rígido não é um corpo rígido, está girando e está se deformando. Então, ômega tem que ser comum a todas as partículas que constituem esse corpo rígido. Tá? Então, dito isto, eu vou ter que KR é igual a somatória de igual a 1 até N, MI, VI ao quadrado fica ômega ao quadrado RI ao quadrado. Ômega, como não depende do índice I, ou seja, é igual para todo mundo, eu posso fatorar. Assim como eu posso fatorar o termo
fator meio. Então, isso aqui vai ser meio. O termo que vai estar em somatória vai ser MI, RI ao quadrado. E ômega ao quadrado está fatorado porque é comum a todo mundo. Tá? E essa somatória, que está entre parênteses, é uma grandeza nova para a gente. Ela é chamada de momento de inércia. Tá? MIR ao quadrado. Então eu pego a massa MI, pego a distância ao quadrado de MI até o eixo de rotação. Se eu estou mais próximo, R é menor. Se eu estou mais longe, R é maior. De qualquer forma, o que acontece é que esse momento de inércia depende do eixo de rotação. Tá? Tem um objeto. Ele vai girar em torno de um eixo. Dependendo do eixo onde ele for girar, a distância da massa, do objeto, né, das massas que constituem, das partículas que constituem esse objeto, elas podem estar mais próximas ou mais separadas, depende do eixo. Então o momento de inércia é uma grandeza que depende do eixo de rotação. Aonde está localizado o eixo de rotação. Tá? Essa informação é importante. E a outra coisa é, da mesma forma, eu falo aqui da distância, né? Tá, na verdade depende da distância ao quadrado, então depende também da geometria do objeto, ou seja, como a massa está distribuída nesse objeto. Então depende da forma do objeto. Tá? Então se eu pego uma esfera em relação ao eixo, no momento de inércia tem um determinado valor. Se eu pego uma barra que tem uma distribuição de massa diferente, já tem um outro valor. Tá? Então depende também da geometria e da distribuição de massa no objeto. Bom, isso aqui eu modelei como se fosse N partículas. Tá? Mas na prática, se eu tiver um corpo extenso, o que eu faço? Eu faço algo parecido com o que está aqui, mas da seguinte forma. Só apagar aqui por falta de espaço. Então, deixa eu pensar em termos de um corpo rígido mesmo. Real. Aí o que eu faço? Pego esse corpo rígido e... Fica meio feio até, mas eu vou dividindo esse corpo rígido em N corpúsculo de tamanho pequeno. Tá? Então não vai ser mais partículas. Vai ter uma certa dimensão. E essa dimensão aqui, eu vou ter uma certa quantidade de massa ΔMi. Se ΔMi está a uma distância RI. Tá? Eu tenho N dessas coleções de ΔMi. Então o momento de inércia está aqui para uma distribuição contínua de massa. Então, I vai ser agora, não igual, mas aproximadamente somatória de R... Vou escrever aqui, continuar. Eu vou ter cada uma desse pedaço pequenininho, que é ΔMi, RI ao quadrado. Quanto menor esse ΔMi, quanto menor esse pedaço e fizer essa somatória, mais o I real vai estar próxima dessa aproximação que eu estou fazendo aqui. Tá? Bom, e quando que esse cara é igual? Para ΔMi tendendo a zero. Tá? Então, no limite em que ΔM tende a zero, essa somatória tende a I. Então, I vai ser igual limite que ΔMi tende a zero da somatória de I igual a 1 até N ΔMi RI ao quadrado. Mas esse limite, matematicamente nós já fizemos algo parecido, inclusive recentemente aí para centro de massa, tá? Esse ΔM tendendo a zero, na verdade, ele vai tender a dm, tá? E
não vai ter mais índice, porque é contínuo, e essa somatória ela vai se deformar, vai virar uma integral, e o RI, em vez de RI, vai ser R ao quadrado sem índice, ela vai ser uma variável contínua, ao invés de ser discreta, variável contínua, dm. Tá? Então, o momento de inércia, I, de uma forma geral, é integral de R ao quadrado dm. Tá? Agora, como calcular isso? Há uma expressão relativamente, do ponto de vista da procedimento, né, da álgebra, do procedimento de cálculo, a gente teve lá para o centro de massa. A gente teve lá no centro de massa, R, centro de massa, é uma integral de R dm. Aí a gente tinha aqui a componente x, y, z. Dessa vez, essa integral, ela não é uma integral que tem um vetor aqui, né? Não tem direção, né? É um R ao quadrado. Tá? Mas qual que era o procedimento quando a gente fez lá? A gente pegou lá um caso de uma distribuição de massa numa barra, e no caso de distribuição da massa, a gente tinha lá, em vez do vetor R, a gente tinha só o eixo horizontal, que é o comprimento da barra. E a gente colocou um x quadrado e fez o dm. A questão aqui é sobre o dm. Quem que é o dm? dm, volta para a aula do centro de massa, e eu vou escrever dm da seguinte forma. São as três situações possíveis. Estou mexendo aqui que a tela ela fecha. Está fechando. Três situações possíveis. Primeiro, quando a massa tem uma distribuição linear, ou seja, eu estou considerando o objeto, né, tem uma distribuição linear, como uma barra que só tem comprimento e desprezo a seção transversal, então é lambda dl. Ou eu tenho algo que a massa está localizada, distribuída na superfície. Daí eu pego sigma dA, elemento de área, e finalmente, quando o objeto é sólido, tridimensional, densidade volumétrica de massa, ρ dV. Que é densidade linear, massa por unidade de comprimento, densidade superficial, massa por unidade de área, densidade volumétrica, massa por unidade de volume. E aqui lambda sigma rho depende se o objeto, como a massa está distribuída nesse objeto. A situação mais simples possível quando a massa está uniformemente distribuída, portanto lambda sigma rho vão ser constantes. Tá? Eu vou fazer aqui um exemplo para ilustrar, para fazer o cálculo do momento de inércia. Deixa eu projetar aqui qual é que é o exemplo 2, que é a barra homogênea, tem itens A e B. No item A, pede para calcular o momento de inércia em relação ao eixo que passa... Não, aqui não é determine o centro de massa da barra, determine o momento de inércia, tá? Preciso consertar aqui, em relação ao eixo que passa pelo centro da barra, tá na metade. A barra tem comprimento L, tá? Então, seria L sobre 2, seria aqui, tá? Então, esse é o item A. No item B, eu tenho um outro eixo que passa, esse outro eixo passa pela extremidade da barra. Então, eu quero calcular o momento de inércia da mesma barra, só que em relação a um outro eixo, tá? Então, esses são os dois eixos aqui que eu estou considerando. Então, um passa pelo centro de massa, o eixo passa pelo centro de massa da barra. Então, vamos lá. Como é uma barra, esse primeiro caso, dm é lambda dl, que eu coloco na integral lá do momento de inércia. Vou fazer aqui a figura. Tenho aqui então a barra
que eu vou colocar no eixo X. Centro de massa da barra está no meio da barra, porque a barra é linear, é uniformemente distribuída a massa, uma barra homogênea, tá? Centro de massa está aqui, deixa eu colocar aqui em cima, centro de massa está aqui, e meu eixo de rotação é nessa direção. Bom, vou colocar aqui, porque ele vai girar assim. Então ele está aqui, eixo Y, e a barra vai girar nesse plano horizontal aqui em torno de Y. Tá? Eu quero calcular, então, o momento de inércia, que formalmente é I igual a integral de R quadrado dm. Tá? Bom, primeira coisa aqui, é uma barra homogênea, de massa M e comprimento L, tá? Então, por causa disso, lambda vai ser massa total dividido pelo comprimento total. É uniforme, tá? Esse é o lambda. E agora eu vou pegar um pedacinho da barra aqui, do lado direito, por exemplo. Nesse pedacinho da barra, eu tenho o comprimento dx e uma quantidade de massa dm. E esse dm, ou esse pedacinho dx, está a uma distância x. Tá? Traduzindo para cá, I vai ser em relação ao eixo que passa pelo centro de massa, então eu vou colocar o I do centro de massa. Significa que o eixo passa pelo centro de massa, integral, R ao quadrado, toda a massa, a distância só tem um eixo x, então é x ao quadrado. Tá? Quem que é o meu dm? Lambda é dm dl, né? Dm como sendo lambda dl, só que meu dl vai ser meu dx. Nesse caso aqui, tá? Que é o tamanho, o comprimento infinitesimal da barra. E esse cara, eu consigo escrever dm igual a lambda dx. Mas quem que é lambda? Porque é uniforme, lambda é emão sobre L. Então, dm vai ser emão. Deixa eu colocar lambda mesmo aqui. Vai ser dm, vai ser lambda dx. Tá? Prosseguindo, lambda é emão sobre L, integral de x quadrado dx, de onde a onde? Essa é a questão. Eu vou de... Aqui é a origem. Como a barra tem comprimento L, a coordenada extrema à esquerda é menos L sobre 2. Coordenada direita extrema aqui é L sobre 2. Eu vou integrar sobre toda a barra. Então eu vou integrar do x a menos L sobre 2, que é a extremidade à esquerda da barra, até a extremidade direita da barra, que é L sobre 2. Tá? Essa integral x quadrado dx é x ao cubo sobre 3, substitua os limites de integração. Vai ficar 1/3. Substituindo o limite superior, x ao cubo fica L sobre 2 ao cubo. Então fica L ao cubo, 2 ao cubo. Menos x ao cubo é menos L sobre 2 ao cubo, então fica menos L cubo dividido por 2 ao cubo. Deixa eu colocar aqui 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Tá? Menos com menos dá mais. Tá? Então aqui soma, fica L ao cubo sobre 4
4 vezes 3 dá 12. Portanto, I centro de massa vai dar M sobre L, 1 sobre 12 avos de L ao cubo. Um L vai embora com outro L, portanto, I do centro de massa da barra homogênea vai ser 1 sobre 12 avos M L ao quadrado. Tá? Esse é o momento de inércia da barra de comprimento L uniforme de massa M em relação ao eixo que passa pelo centro de massa e é perpendicular à barra. Eu posso ter um eixo que passa pelo centro de massa, mas um eixo horizontal. Não, tem que ser esse eixo perpendicular. Tá? Observe então que centro de massa, momento de inércia é sempre massa vezes quadrado da distância, como deveria ser ali, tá? Agora eu vou calcular o momento de inércia não em relação a esse eixo y, mas em relação ao eixo y' que passa por aqui, por uma das extremidades da barra, tá? O cálculo aqui é análogo. O que muda? O que muda aqui vai ser a variável de integração. Tá? O limite de integração, para ser mais exato. Então, não estou mais aqui. Eu estou nessa extremidade aqui. Faço a mesma coisa, monto do mesmo jeito. Né? Só que agora é em relação ao eixo O', a origem do novo sistema, que é Y'. Esse mesmo dx agora tem uma distância x que parte da origem e essa origem é diferente. Tá? É tudo igual, exatamente igual. O que muda aqui? O que muda aqui é o limite de integração, que agora o x vai de 0, daqui, 0 até L. Vai de 0 a L. Tá? Então, indo de 0 a L, vai mudar o resultado da integral. Agora vai ser, a integral em si é igual, né? É 1/3 de x ao cubo. Só que substituir o limite superior fica L ao cubo sobre 3, e o limite inferior dá 0. Tá? Portanto, o novo momento de inércia I, agora não em relação ao centro de massa, vai dar L ao cubo, 1L cancela com L que está aqui, 1/3 de ml ao quadrado. Tá? Então, isso aqui vem do item B, que é em relação a esse eixo aqui. E o I de centro de massa em relação ao eixo que passa por aqui. Tá? Então, a priori, resolvemos o problema. Só que eu vou fazer uma observação aqui, uma observação, obviamente, para essa resposta particular, que é o seguinte. E eu vou escrever como sendo o quê? Eu vou pegar 1 sobre 12 avos de ml ao quadrado. Quanto falta para chegar nesse 1/3 de ml ao quadrado que está do lado esquerdo? Vai faltar m L sobre 2 ao quadrado. Tá? Vamos ver se dá. ml ao quadrado, obviamente os dois é ml quadrado. Só que aqui é 1 sobre 12 avos no primeiro termo. Segundo termo é 1/4. 12 avos mais 1/4 vai dar 12. 1 mais vai dar 3/4
4 dividido por 12 vai dar 1/3. 1/3 de ml ao quadrado, que, portanto, confere. Tá? Agora eu vou observar o seguinte. Depois de observar isso. 1 sobre 12 avos de ml ao quadrado é o I do centro de massa. Tá? E L sobre 2 é a distância entre os dois eixos. O eixo que passa pelo centro de massa e o eixo que passa pela extremidade. Tá? Isso não é coincidência, é uma regra geral. Na verdade, isso a gente chama de teorema dos eixos paralelos. Tá? O que diz o teorema dos eixos paralelos? Deixa eu ver aqui para a apresentação. O teorema dos eixos paralelos diz que o momento de inércia em relação ao eixo qualquer, ele é o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de massa, mais a massa total do objeto, vezes h ao quadrado, e onde h é a distância entre esses dois eixos. Tá? Para a gente ter uma distância diferente de zero, esses dois eixos, né, o próprio nome diz teorema dos eixos paralelos, então significa que os dois eixos aqui, eles precisam ser paralelos. E um é o momento de inércia em relação a um eixo que passa pelo centro de massa do objeto, então necessariamente passa pelo centro de massa de um objeto. Tá? É isso que diz o teorema dos eixos paralelos. É possível deduzir isso de uma forma relativamente até não tão complexa assim, no nível de fenômenos mecânicos, mas eu vou considerar que essa dedução está um pouquinho além, né, do escopo desse curso, então eu vou assumir a validade desse teorema. Momento de inércia em relação ao eixo qualquer é momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de massa, paralelo a esse eixo onde eu quero calcular, mais a massa total do objeto vezes a distância ao quadrado entre os dois eixos. Tá? Então, basicamente, assumir que isso é sempre verdadeiro. E, claro, em caso particular aqui a gente viu que é verdade. Tá? E a outra coisa que está além do escopo desse curso, aí sim, além do escopo desse curso, por envolver questões de derivada, né? Desculpa, não de derivada, mas integral com várias variáveis, é o cálculo de momento de inércia de alguns objetos que tem, a princípio é possível de fazer analiticamente, porque são objetos que têm um alto grau de simetria. Né? Por exemplo, eu posso calcular o momento de inércia de um disco, o momento de inércia de uma esfera, uma casca esférica, tá? Mas algo que eu não vou fazer porque está um pouquinho além do aspecto técnico, né? Para fenômenos mecânicos. Então o que vai acontecer é que vocês simplesmente utilizam, quando for o caso, né, uma tabela como essa aqui. Uma tabela evidentemente, conhecimento de vocês do teorema de eixos paralelos. Tá? Então, por exemplo, que tem uma casca cilíndrica que passa pelo centro de massa, ele é mr ao quadrado. Se eu estiver girando essa casca cilíndrica não em torno do seu centro de massa, mas numa das extremidades, então o que eu tenho que fazer aqui? Pegar o I do centro de massa mais a massa ao quadrado vezes a distância entre os dois eixos, que nesse caso é R, então fica mr ao quadrado mais mr ao quadrado, que fica duas vezes mr ao quadrado. Tá? Então eu tenho um cilindro oco, um disco cheio, um retângulo, uma esfera, casca esférica, tá? E assim por diante. Então, assumir que o momento de inércia é dado. Tá? Com exceção de casos simples como essa barra que a gente consegue calcular sem grandes problemas. Tudo bem? Prosseguindo aqui a aula, eu vou fazer um exemplo
envolvendo energia cinética rotacional e aqui conservação de energia, porque afinal, quando eu introduzir energia cinética rotacional, não tem tanta diferença conceitual, na verdade não tem diferença conceitual da energia cinética de translação. A diferença é que, nesse caso aqui é um caso particular, que o objeto está em movimento, mas é esse movimento circular, portanto tem uma velocidade angular ômega, ou seja, gira em torno de um determinado eixo. Estou considerando esse eixo fixo. Caso contrário, o problema fica extremamente não, mas mais complicado. Tá? E como a energia cinética a gente usou para situações em que a conservação de energia, a energia cinética é uma energia potencial, eu vou resolver um problema que envolve a conservação de energia mecânica. Qual a diferença que nesse caso a energia cinética é a energia cinética de rotação? Tá? O problema aqui em questão é o seguinte, tem uma barra uniforme, comprimento L, está aqui, na direção horizontal, ele está pivotado numa das extremidades, tá? E essa barra simplesmente desce, tá? Tá em repouso, eu solto, desce. Não tem atrito aqui com o eixo, né, onde ele está pivotado, e desce. E a pergunta é, qual é a velocidade angular da barra na sua posição mais baixa? Tá? Se há a conservação de energia, a tendência é o que é? Essa barra fica oscilando, né? Está no horizontal aqui, desce na vertical e depois vai para a horizontal de novo. E fica oscilando aí, caso não haja dissipação de energia. E no item B, determinar a velocidade tangencial do centro de massa da barra e a velocidade tangencial do ponto mais baixo sobre a barra na posição vertical. Tá? Então vamos lá. O problema é relativamente simples. E eu vou usar aqui resultado que a gente acabou de obter, que o momento de inércia de uma barra homogênea de massa m, comprimento L, é 1/3 ml² em relação a um eixo que passa pela sua extremidade. Tá? Então, nesse caso aqui, a barra está girando, nesse caso está girando assim, né? O eixo está na extremidade. Tá? Aí agora eu vou considerar uma situação que a barra não está vertical, o eixo não está vertical, o eixo está aqui. E a barra vai fazer esse movimento aqui. Tá? Que não tem diferença em relação ao caso anterior. Então, o momento de inércia é 1/3 ml². Então, o eixo continua sendo perpendicular à barra, só que não nessa direção. É nessa direção aqui. Tá? E a barra vai fazer, então, esse movimento. Só apagar aqui. Deixa eu tentar aproveitar a figura. Vai dar para aproveitar a figura. E esse é o exemplo 3. Tá? Então agora o eixo está aqui. Está pivotado aqui. Desse jeito aqui. E solta. Centro de massa da barra está aqui. Quando solta, o que acontece? Tem esse movimento aqui. E a barra fica na direção horizontal. Particularmente, centro de massa está aqui. Tá? Ele pede ômega nesse ponto aqui, no ponto vertical. Bom, aqui eu vou usar conservação da energia mecânica.
conceito que a gente usou de sistema de muitos corpos, que é você considerar o movimento do determinado objeto e é como se toda a massa do objeto estivesse concentrada no seu centro de massa. Tá? Então, isso vai ser fundamental para a gente calcular, para escrever o termo da energia potencial, que é um objeto extenso. Tá? Então, na conservação da energia mecânica, a energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final, que é essa posição F. Tá? E, como o objeto é extenso, mas lembrando que o sistema de partículas, sob a ação de uma força externa, por exemplo, é como se toda a força externa estivesse concentrada no seu centro de massa. Tá? Quem que é o centro de massa? Está no meio. Tá? Então, se ele é um comprimento L, a barra, quando está na posição vertical, é L sobre 2. Tá? E eu vou considerar U igual a zero, U gravitacional igual a zero, aqui. Tá? Quando o centro de massa está na posição... quando a barra está na posição vertical, no centro de massa, U igual a zero. Tá? Então vamos lá. A energia mecânica inicial, centro de massa está a uma altura L sobre 2 do centro de massa na situação final. Então a energia potencial é a massa da barra G, altura que é L sobre 2. A barra está em repouso, ômega I igual a zero. Então não tem energia cinética. Tá? Então toda energia mecânica é energia potencial. Aí quando a barra desce, o centro de massa da barra vai estar na altura em que U igual a zero, então a energia potencial é zero, mas vai ter energia cinética, que é meio. Essa energia cinética aqui, como é uma barra, pivotado no eixo que passa uma das extremidades, eu sei que ela é I ômega ao quadrado final. Tá? Quem que é ômega quadrado? É 1/3 de ml ao quadrado. Tá? Então, m vai embora com m, um L vai embora com L, meio vai embora com meio. Então aqui, só para a gente não se perder aqui, eu vou ter G desse lado igual a 1/3 L ômega final ao quadrado. Tá? Então, eu vou ter que ômega final, vou colocar aqui mesmo. Ômega final vai ser raiz de 3G sobre L. Tá? Então, esse é o resultado do item A. E no item B, ele pede a velocidade tangencial do centro de massa e da extremidade da barra, extremidade livre da barra, no instante que a barra fica na posição vertical. Tá? Aí é só uma questão de interpretação e entender um pouquinho de conceito, que essa velocidade tangencial é V, que a gente está acostumado, que está relacionado com a velocidade angular da seguinte forma: V igual a ômega R. Tá? O que vai mudar aqui entre a velocidade tangencial do centro de massa e da extremidade é a distância em relação ao eixo de rotação. Tá? Então, eu vou ter aqui que a velocidade tangencial, no item B, é ômega R. Tá? Então eu vou ter a velocidade de centro de massa, que é essa velocidade aqui, né, que nesse instante ela está para cá, V de centro de massa, cujo módulo vai ser ômega final vezes a distância, o raio, que é
L sobre 2. Tá? Então, aqui vai ficar raiz, vai ficar meio. Posso colocar todo mundo para cá. Ômega F vai ficar 3G. L, quando coloco dentro da raiz fica ao quadrado, mas cancela esse L, fica 3GL. E 2, quando eu coloco aqui, eu tenho que colocar 4. Tá? Então fica 3 quartos raiz de 3GL sobre 4. Ou deixo o meio aqui fora também. Tudo bem, isso aí fica a critério aí de vocês. E a velocidade da extremidade, que é essa extremidade, que também está para cá, via da extremidade, vai ser igual a ômega F, só que o raio aqui é L. Então isso aqui vai ser raiz de 3G L. Tá? Simplesmente isso. Tá bem? Bom, então, com isso, eu encerro a aula 16, tá? Lembrando o seguinte, quem teve, né, ou quem tem uma certa dificuldade no movimento circular, né, quando a gente falou lá sobre força centrípeta, ou antes, quando a gente falou sobre a cinemática do movimento circular, esse é o momento de vocês retomarem, tá? Verem isso com calma, porque isso é central para a gente, né? Daqui para frente eu estou introduzindo conceitos novos. Na aula que vem eu vou introduzir, a aula 17, eu vou introduzir um outro conceito que, se não é novo, no ensino médio, ele não é tão explorado assim, que é o conceito de torque, tá? E com torque eu vou introduzir mais um produto produto de vetores, que é o chamado produto vetorial entre vetores. Bom, então a gente se vê na próxima aula, na aula 17. Um abração a todos aí.